Nos dias seguintes e semanas a seguir a esse diagnóstico, eu pensava muitas vezes na palavra repete, do nada. Deitava-me à noite e naquela ervilhazinha que eu tinha debaixo da pele e que não me incomodava, se eu carregasse ou assim, não me causava desconforto, eu não me lembrava dela durante o dia. E à noite, quando me deitava, ficava só ali com um formigueiro naquele ponto. E eu pensava, ai, que é isto, que é isto? E repete tantas vezes que eu pensava, tantas vezes repete, e às tantas vou repetir. A ecografia, não quis ter radiações e tal, então olha, e a ecografia... O médico na altura disse-me, não sei se isto é só um quisto, aconselho-lhe uma ressonância e uma biópsia. É uma voz bem conhecida que todas as manhãs na RFM traz alegria aos portugueses. Mas vocês estão a brincar, mas eu às vezes penso assim, eu vou sair de casa ainda um dia qualquer e esqueço-me de pôr a peruca. Eu gosto, juro, eu todas as vezes penso assim, eu vou sair de casa e não, peraí, o que é que me falta? Telemóvel, peruca. O cabelo, não é? Portanto, é um adereço que eu agora já não dispenso enquanto isto não voltar assim Nunca a crescer te mais o aconteceu? cabelo. Joana Cruz tem falado sem preconceitos sobre o cancro desde o primeiro momento. Aos 42 anos, apareceu-lhe um alto na mama, foi fazer exames, disseram-lhe que era apenas um quisto, mas dentro dela sentiu que era algo mais. Repetiu os exames e depois chegou o diagnóstico, um cancro da mama triplo negativo, o mais grave. Mesmo com a consciência de que o processo poderia ser duro, diz que preferiu ver sempre o copo meio cheio e que o cancro não foi a pior coisa que lhe aconteceu. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Joana, bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada. Estás hoje aqui connosco para partilhares a tua história ao lado do Dr. João Vargas Muniz, cirurgião do IPO. Olá, doutor. Olá, bom dia. Muito bem-vindo e obrigada obrigado. por estar Obrigado. connosco. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Joana, dizes que o cancro não foi a pior coisa que te aconteceu, o que é raro de ouvir entre doentes oncológicos, mas isto deixa-me com a dúvida, o que é que poderá ser pior do que ter um diagnóstico de cancro? É não encararmos aquilo que se passou connosco e não tentarmos viver isso da forma mais positiva possível. Eu acho que além daquilo que é, nós não conseguirmos olhar para a doença e para o desafio que nos é proposto de uma forma positiva, isso se calhar é muito avassalador também. E acho que foi toda uma doença que surgiu numa altura da minha vida em que tive a sorte de estar acompanhada de perceber que se calhar aquilo precisava de mais atenção, de depois ter os melhores profissionais a cuidar de mim e acabou por ser transformador para a minha forma de estar comigo e com o mundo. E acho que isso acaba por ser positivo e temos sempre que tirar alguma coisa de positivo daquilo que nos acontece. E tu dizes que escolheste viver, aliás é o título do teu livro, escolheste viver em que momentos em específico? No primeiro momento, o meu livro acaba por ter este título porque o primeiro momento foi precisamente quando eu decidi pedir uma segunda opinião, porque eu na verdade até fiquei muito satisfeita, não é? Quando nos dizem não é cancro e foram estas as primeiras palavras que eu ouvi, não é um cancro, não se preocupe, é um quisto, e daqui a 6 meses repito ao exame. Se eu não tivesse repetido o exame daí a 3 semanas, porque senti que alguma coisa não estava bem, essa escolha foi logo muito óbvia, não é? Porque certamente que o desfecho iria ser diferente e eu não sei qual teria sido. 6 meses depois, se poderia ter sido fatal, se teria tido também a mesma taxa de sucesso e, portanto, o escolhi viver começa logo na premissa de eu escolhi viver quando fui pedir uma segunda opinião. Porque ouvias uma vozinha dentro de ti
que te dizia que algo não estava bem, porque tu tiveste um diagnóstico errado. Exatamente, e com o qual eu fiquei muito satisfeita, mas depois a questão foi essa, nos dias seguintes e semanas a seguir a esse diagnóstico, eu pensava muitas vezes na palavra repete, do nada. Estávamos aqui a conversar e havia uma pausa na conversa, eu olhava para o lado e pensava repete. E depois deitava-me à noite e naquela ervilhazinha que eu tinha debaixo da pele e que não me incomodava, se eu carregasse ou assim, não me causava desconforto, eu não me lembrava dela durante o dia, e à noite quando me deitava ficava só ali com um formigueiro naquele ponto, como se fosse assim, com um lápis, e uma pessoa ficar ali só com a ponta do lápis a fazer assim, a carregar ali, a fazer o formigueiro. E eu pensava, ai, que é isto? E eu repete tantas vezes que eu pensava, tantas vezes repete, e às tantas vou repetir. A ecografia, não quis ter radiações e tal, então olha, apesar de fazer sempre os 2 exames, não é? Idealmente, pensei, olha, já fiz agora há 3 semanas, vou só repetir a ecografia, que é uma coisa menos, não é, nociva menos invasiva no sentido das radiações e tudo mais, e a ecografia, o médico na altura disse-me, não sei se isto é só um quisto, aconselho uma ressonância e uma biópsia. Doutor, a Joana teve um diagnóstico errado e lá está, foi a intuição que ele levou a repetir os exames e a ter outras opiniões médicas. Da sua experiência, o que é que pode ter acontecido neste caso e se isto é comum aparecer em consultório, diagnósticos errados? Eu acho que a Joana é a exceção hoje em dia, graças a Deus, em 2 coisas. A maior parte das doentes que nós temos que são assintomáticas e fazem o diagnóstico no exame de rastreio, ou seja, não tem nenhuma alteração. Em relação ao erro diagnóstico, temos numa doente jovem, às vezes pode haver um fator ou não da pessoa que lhe fez o exame ter mais ou menos experiência, e eu sou cirurgião geral de formação e não opero outras coisas, só opero mama. A mesma coisa se aplica um bocadinho aos radiologistas, ou seja, hoje em dia temos radiologistas que dedicam a esmagadora maioria do seu tempo a fazer diagnóstico de patologia mamária. Eu acho que isso é uma mais-valia. É difícil pôr no lugar da pessoa que fez o diagnóstico na altura. Um bocadinho eu quero deixar por mensagem, mesmo sem sintomas, nós fazemos o exame de rotina e agora até novas recomendações para nós, mesmo os programas de rastreio populacionais que são feitos pelo governo baixaram para os 45 anos. Eu, por exemplo, nas minhas doentes faço o primeiro exame aos 35, depois a partir dos 40 anual. E depois, mesmo em doentes jovens, às vezes não desvalorizar um sintoma que se tem, porque temos sempre 2 possibilidades. A mais provável é de não ser nada. Quanto mais depressa fizermos o exame, mais tranquilo que nós estamos, mais relaxados, e repetimos passado o período depois que for indicado. Se for alguma coisa, fazemos um diagnóstico precoce. Por isso, mais de julgar um erro na altura, graças a Deus que se repetiu, é passar uma mensagem de, se há um sintoma, falar com o ginecologista, com o médico de família, escolher uma pessoa dedicada à área que lhe façam um bom diagnóstico, e se há uma história familiar ou mesmo se não há nada, fazer exames periódicos. É um exame tirando um pequeno desconforto, é uma coisa que se faz muito bem, faz em 20 minutos, simples. Meia hora, é uma coisa que podemos fazer anualmente sem grandes problemas. Não conseguimos evitar cancro de mama, mas conseguimos tratar cancro de mama em estadios muito iniciais, lesões muito pequenas, em que temos taxas de sucesso claramente acima dos 90%. Por isso, mas no caso da Joana, se a Joana tivesse confiado naquele diagnóstico e tivesse chegado ao consultório já mais tarde, o que é que poderia ter acontecido? O que acontece? Os tumores triplo negativos, por regra, são tumores que são mais proliferativos, ou seja, são tumores que se dividem rapidamente, e quanto mais tempo o tumor tem de crescer, maior probabilidade tem de entrar em circulação, seja linfática, seja sanguínea, e dar metástases à distância. Por isso, essa vantagem de nós fazermos um diagnóstico precoce é tentar apanhar a doença numa altura em que ela está localizada à mama ou eventualmente aos gânglios, em que não há disseminação à distância. O tumor não se espalhou para o resto do organismo. Ou seja, é muito raro uma doente morrer de um cancro de mama com o tumor a crescer na mama. Isso são só situações de hemorragia, mas são situações muito esporádicas. Doentes de cancro de mama morrem quando a doença vai para outros órgãos. Para o osso, para o pulmão, para o fígado, são assim os sítios mais frequentes, mas pode ir para outros locais. E o que nós queremos apanhar é a doença num estadio muito inicial, em que a probabilidade disso acontecer é muito baixa, ou se houver algumas células que existem em circulação, com os tratamentos que nós temos hoje em dia novos, nós conseguimos erradicar essas
essas células e nunca vêm a desenvolver metástase e têm a sua sobrevida e vivem até aos 80 para morrer de outra coisa qualquer, não é? Joana, vamos perceber como é que tu passaste por todo o processo e há uma relação de confiança médico-doente que se vai construindo. Tu és uma pessoa bem-humorada, bem disposta. Encontraste esse humor dentro do consultório do Dr. João? Eu, na verdade, quando encontrei o Dr. João, que foi-me indicado, eu achei, Dr. João Vargas Muniz, bem, isto é um nome assim, achei que a porta ia abrir e ia sair lá um senhor já com um proveta idade. E eu assim, é um médico novo, se calhar é meio da minha idade. E eu, olá, boa tarde. Portanto, logo aí senti, não é? A proximidade da idade foi engraçada, porque estava à espera assim já de uma pessoa mais velha. E depois senti que era quando nós percebemos que a pessoa sabe daquilo e percebe daquilo, então é tipo, diga-me o que é para eu fazer, aonde e a que horas é que eu me apresento. E a confiança é absolutamente total, até porque era um médico que vinha muito, muito bem indicado e, portanto, não havia a mínima dúvida do que é que eu tinha que fazer. Era só assinar por baixo naquilo que dissesse isso. Mas nesses momentos em que encontraste, lá está, o bom humor dentro do consultório, consegues-nos contar alguns? Olha, foi assim, lembro-me da questão, e há pouco o doutor falava da cirurgia, de ser mastectomia total ou só do quadrante onde o tumor está. E na altura perguntou-me, estava uma outra médica, que eu não me lembro quem era, mas o doutor perguntou-me assim, bom, tenho aqui duas opções, ou tiramos a mama toda, através do dorsal e tudo mais, ou então tiro só o quadrante, que não me dá tanta segurança, o que é que preferes? E eu, bom, dado que eu não estudei para isto, acho que se calhar tirar tudo é o que dá mais segurança. E depois, na altura, o doutor olhou para a outra médica e fez assim um ar de, eu disse. E eu avisei. Exatamente. Eu aqui, havia aqui um 50-50. Sim, havia aqui estas duas opções. E eu, pronto. Então achei graça de haver assim essa... Estavam ali a tentar perceber o que seria melhor e eu estou todo contente porque tinha sido a escolha dele. E depois, lembro-me quando íamos entrar, a Carla Andrino, que também tinha sido operada, disse, o doutor depois pergunta qual é a música que queres ouvir durante a operação. E na altura ele perguntou realmente, antes da cirurgia, eu disse, dá-me igual, que eu vou estar a dormir, depois vou mudar a playlist, portanto, sim, pronto, falou-me da Zaz, não era? Uma artista francesa. E depois uma amiga até me ofereceu o CD dela porque tinha ido vê lá a Paris e tudo, e eu pronto, acabou por ficar essa. E mais tarde falámos de vinho, não é? No dia em que eu vou tirar os drenos, achei eu que ia só tirar os drenos, e o doutor diz, já chegaram aqui as análises, espera lá, deixei eu as análises, pensei, pronto, só para ver umas análises quaisquer, tudo certo, pronto, está, não a quero ver mais. E eu só me encostei ao balcão, assim, que eu não sei, deixe-me só pensar um bocadinho, eu não estava à espera que me dissesse adeus, não a quero ver mais aqui. E eu disse só que estou a pensar que vinho é que eu vou abrir hoje e que garrafa é que eu vou mandar abaixo. E na altura sugeriu-me um vinho que eu ainda andei à procura, mas aquilo já não se encontra. Era assim um tinto qualquer, espetacular, mas que eu depois não conseguia encontrar essa garrafa. Não sei se vou fazer publicidade. Doutor, esta relação de confiança com os doentes também, num momento tão emocional, tão difícil como o cancro, é importante ter esta consciência de que estes pormenores mudam. Eu acho que é super importante. A maior parte das vezes o diagnóstico é dado entre duas pessoas, ou às vezes o radiologista que fez a biópsia e que transmite o diagnóstico, ou às vezes o radiologista fez o exame, detectou a lesão, recomendou a biópsia e marca uma consulta com a cirurgia e nós recebemos essa informação. A cirurgia tem uma coisa boa, a maior parte dos nossos doentes são doentes que estão bem, que não têm queixas, a doença está localizada, nós temos a parte chata de lhes transmitir, dar-lhes a pancada, ou seja, largar-lhes a bomba na mão. Para muita gente é uma verdadeira bomba atómica, e temos na vida que fazer um destas bocadinho de pessoas. gestão, porque temos pessoas que nos vão abaixo e rapidamente nós temos que dar uma janela de esperança, perceber que isto é uma coisa tratável e resolúvel. Também já tive doentes que têm a reação completamente ao contrário, que estão levezinhos a rir e às vezes nós temos necessidade de pô-los um bocadinho a chorar, ou seja, fazê-los descer à terra, porque só se eu estabelecer que aquilo é um problema grave que implica passar por diversos caminhos, por diversos tratamentos, é que a pessoa vai perceber o que é que se está a passar. Por isso, nem um desespero, porque não há razões para isso, porque hoje em dia a maior parte dos doentes fica bem, nem pode ser a walk in the park. Ou seja, nós temos que... Sim. A pessoa tem que estar a perceber o que é que está a passar com ela. E depois
raramente é um trabalho individual, ou seja, por exemplo, no caso da Joana, eu tenho a noção que o tratamento inicial não vai ser o meu, por isso, às vezes o cirurgião, apesar de ser ele que está a dar a cara, trabalha sempre em equipa, ou seja, temos 3 pilares, a cirurgia, a radio-oncologia, a oncologia médica, não é? A cirurgia e a radio-oncologia a fazer o tratamento local, a oncologia médica a fazer o tratamento sistémico. Isto só funciona se a equipa estiver bem coordenada. E todos os elementos da equipa, mesmo que não saibam ao pormenor todos os passos, têm que ter uma noção de estratégia e perceber qual é o caminho, qual é o próximo passo. Ou seja, imagino que eu sou cirurgião e trabalho quer no IPO, quer fora, não é ter uma atitude comercial, é perceber, não, este doente, o caminho ideal é passar por ali. Na decisão, na Joana ela vai ter que fazer tratamento sistémico e é isso que nos vai dar resultados. Porque o tipo de tumor que ela tem, que é agressivo, uma das grandes vantagens de nós fazermos tratamento inicial é termos a possibilidade de avaliar a resposta ao tumor. Imagina, eu opero um doente, faço-lhe o tratamento a seguir, eu só sei se o tratamento correu mal, a doença voltou e que o tratamento não foi eficaz. No caso da Joana, foi a história que ela estava a contar de eu recomendar para abrir o melhor vinho que tivesse em casa. O tratamento teve uma resposta completa nas células. E imaginemos, nós temos um sítio onde está o tumor, que são milhões de células, elas foram todas sensíveis ao tratamento. Eventuais células que entrem em circulação, em princípio tiveram o mesmo destino, e nós vemos isso nas coisas. E esse momento para os médicos também é de um alívio, não é? É uma frase que eu digo, isso é a melhor notícia que eu posso dar. Às vezes brinco um bocadinho assim, olha, tenho boas e más notícias para lhes dar. O que é que quer primeiro, não é? E normalmente quando os doentes escolhem, dê-me as más notícias, eu fiz a cirurgia para nada. O Dr. Paulo Cortes foi um oncologista que começou o tratamento, tratou do tumor, a doença foi toda destruída, eu fui lá só confirmar que não havia nada. Esse trabalho de equipa e de juntar vários processos para tratar o cancro, tu também estiveste atenta a isso, Joana, e procuraste ajuda, por exemplo, no que diz respeito à alimentação. Estavas atenta e sabias que ter cuidado com aquilo que comias poderia ajudar ou não, lá está, no processo de tratamento. Eu, na verdade, só soube disso ali quando comecei a patinar nos tratamentos, porque pode acontecer e pode não acontecer, e eu estava muito confiante, e para aí ao 10º tratamento, o 8º, já levei ali uma transfusão de sangue, depois para aí ao 10º tratamento eram os glóbulos brancos, e tem aqui estes valores muito em baixo, a hemoglobina Estamos está a falar da quimioterapia. Exatamente, os tratamentos da quimio, que eu chegava lá com 7,5 de hemoglobina, e a enfermeira Bárbara perguntava, mas não está cansada? E eu, não, estou ótima. O que é que se passa? Mas porquê é que não posso? Não pode, porque não está com os níveis certos. E uma pessoa aí começa a pensar, o que é que eu estou a fazer de errado que possa não estar a ajudar, a colaborar com o corpo, não é? Para ele seguir o caminho que deve para aceitar tudo. E, na verdade, eu não estava a fazer necessariamente nada errado, mas podia fazer coisas mais certas, nomeadamente a questão da alimentação, e eu não procurei ajuda, não me foi sugerido no início alguma coisa, precisa de acompanhamento, nutricionistas ou não sei o quê, tudo bem, mas eu procurei isso então quando começou a haver esse atrasar de tratamentos, e então perguntei, posso fazer acupuntura, biofeedback? Sim senhora, e foi na altura da acupuntura com a doutora Tâmara Castelo que percebi, por exemplo, que estava a fazer uma coisa errada, que era logo de manhã tomava, e ela perguntou-me, o que é que faz de manhã? E eu, uns batidos, ponho laranja, maçã, ponho frutas, ponho gengibre, faço um batido logo de manhã, muito saudável, e ela, vai acabar isso já, neste momento, porque não quero, a quimioterapia aquece o organismo, portanto, tudo o que seja alimentos crus, que seja difícil a digestão, eu quero digestões rápidas e fáceis, quero que saia nestes próximos meses, portanto ali dos tratamentos, não é para a vida toda, mas que saia a canela, o gengibre, o caril, o picante, a pimenta, as curcumas, isso é tudo para acabar. A cebola normal, o alho, portanto eu ali durante 2 meses foi muito cozidos, grelhados, cebola roxa, sem alho, todo um desafio na culinária para só 5 tipos de frutas, idealmente cozidas, para ajudar o corpo a não ter que dispersar energia em coisas que ele podia poupar para o que interessava. E sentiste que começou a fazer efeito quando mudaste a tua alimentação? Até pode não ter tido uma relação direta,
mas uma vez que tudo, nós sendo o que comemos e tudo mais, pode ajudar. E a questão do sendo o que comemos, eu adorei a minha primeira conversa com o Dr. Paulo Cortes, oncologista. Portanto, fui primeiro ao Dr. João e depois ao Dr. Paulo Cortes, que eu perguntei como é que é com o açúcar, que dizem que os tumores se alimentam. E o doutor disse, isso é muito redutor, pode continuar a comer o seu doce quando lhe apetece e não vai abusar como ninguém deve fazer. E eu gosto de estar a conversar consigo. Depois na altura foi, então, e fumar? Vai reduzir, também não se vai agora enervar a deixar de fumar de um dia para o outro. E eu, meu Deus, estamos a conversar tão bem. E portanto foram conversas que foram leves e orientadoras para depois eu poder também me sentir bem no processo e fazer aquilo que eu podia. E doutor, vocês vão ter que meter aqui um bocadinho a mão, um bocadinho no tabaco. Para a parte da cirurgia é uma coisa que nos atrapalha um bocadinho. Ou seja, isso é um bocadinho de common sense. Ou seja, as pessoas que fumam têm mais infartos, têm mais AVC, as artérias são piores. Quando nós vamos fazer a cirurgia, nós queremos artérias ótimas, com o sangue a escalar para tudo cicatrizar bem. Então é por isso. Um bocadinho sublinhar a mensagem. Se vai ser operado, às vezes basta um mês de abstinência tabágica que nós vemos melhorias em termos de circulação. Por isso, quem tem este diagnóstico, se é fumador, faça um grande investimento para deixar de fumar, porque isso faz diferença depois no trabalho. Mas qual foi a parte boa? O Dr. Paulo Cortes disse, não vai acabar de um dia para o outro, tenta reduzir. E eu estive 2 meses depois sem fumar. Na verdade, foi tipo assim, para quê? E pronto, portanto também facilitei, ou seja, eu perguntei, fiquei feliz com a informação, mas depois também trabalhei sobre ela. Doutor, é cirurgião, lá está, mas também posso-lhe fazer aqui esta questão, esta preocupação com a alimentação, com a acupuntura, com estes tratamentos. Isto ajuda no tratamento ao cancro ou não? Eu acho que ajuda muito, sobretudo, as pessoas a levarem as coisas bem, e por isso esse é sempre o trabalho de equipe. Eu há bocado falei, se calhar nas especialidades médicas mais importantes, mas Joana fala imenso das enfermeiras que acompanhou, isso é uma coisa essencial, quer na fase da quimioterapia, quer depois das nossas enfermeiras que fazem o pós-operatório. Isso é ótimo. O papel dos médicos fisiatras e depois das fisioterapeutas, porque algumas das nossas cirurgias implicam alterações funcionais, por causa de tirarmos os gânglios, por causa de tirarmos ou não a mama, e tudo isso tem que ser trabalhado. E depois toda esta parte envolvente, quer exercício físico, quer alimentação, ou seja, com certeza que isso vão nos dar doentes mais aptos, mais fit, mais saudáveis e encararem a doença melhor e de forma mais positiva. Mas, por exemplo, aqui no caso da Joana, não lhe foi oferecida logo essa ajuda alimentar, não é? De nutrição no IPO, e nós sabemos que os meios no Serviço Nacional de Saúde são escassos. Há espaço para atender estas pessoas? Eu trabalho nos 2 sítios, eu se calhar não fazia essa divisão entre, às vezes, público e privado dessa maneira. Os hospitais privados, eu sou um deles, quando vão buscar as pessoas, vão buscar as pessoas boas, com certeza, a maior parte delas foram formadas no público. Isto é um bocadinho a pressão dos números, não é? Se eu estou num sítio que tem boa fama, como o IPO no mercado, é um sítio onde os doentes não pagam nada, é normal que haja uma pressão de números. Isso é a mesma maneira se nós pararmos no meio de Carnal de Taveira para almoçar, a ver um restaurante que está cheio, e é sinal, se está cheio de carbonistas, é que se come bem e que é barato. E essa pressão acontece. Às vezes os privados têm vantagem de todas as pessoas terem essa capacidade financeira para chegar lá, terem seguro ou um subsistema de saúde que nos permita isso, e às vezes põe um bocadinho menos de pressão de números, que permite às pessoas terem um acesso mais fácil. Mas eu pelo menos tento que eu não seja um médico diferente quando estou no IPO ou nas Lusíadas, sou a mesma pessoa a tratar as coisas da mesma maneira e tenho pressão de números e às vezes perceber sítios. Qual é a necessidade do doente também pode não necessariamente o apoio psicológico, por exemplo. Imagino o IPO talvez um bocadinho mais difícil, porque algumas das doentes estão com cancro de mama, mas se calhar não têm uma pressão tão grande como os doentes depois com tumores do trato digestivo, em que há mais uma pressão. Tem de existir esse acompanhamento obrigatoriamente. Claro. Joana, nesta questão do público-privado, como é que foi no teu caso? Eu comecei realmente no privado primeiro e depois foi uma questão mesmo de o seguro suportava até certa altura do tratamento e a partir de comecei a fazer contas, não é? E a perceber os custos dos tratamentos e tudo mais, e a perceber que o saldo no cartão ia acabar. Basicamente foi isto. Portanto, eu até onde pude estive no privado e a opção aqui foi muito clara, porque foi na altura em que foi, em janeiro de 2021, um novo confinamento
E foi uma espécie de, bom, se temos a opção de ir para o privado, em que pode haver um ambiente mais controlado e tudo mais, e há esta possibilidade, pronto, vamos para aqui. Teria ido para o IPO, como depois acabei por ir, sem problema nenhum, mas foi, olha, já que temos estas duas vias, podemos ter a opção, não é? E felizmente foi assim que foi. Portanto, comecei no privado e depois passei para a IPO. Doutor, ajude-nos também aqui a esclarecer dúvidas, porque este podcast, provavelmente muitas das pessoas que nos podem ouvir são pessoas que foram diagnosticadas há pouco tempo, que estão à procura de um caminho. Quem quiser ser tratado no público, no IPO e noutros serviços públicos, vai ter que esperar muito tempo. É porque há esta ideia de que tem que se recorrer depois muitas vezes ao privado, porque não há espaço a nível de tempo também, com resposta rápida no serviço público. Há pressão sobre os serviços públicos e tem a ver com as condições de acesso das pessoas, não é? Eu acho que em termos de tratamento, aquilo que se oferece, a qualidade é muito semelhante. Todos os doentes têm direito a ser tratados no hospital público, não é? Muitas vezes, às vezes, o IPO, um doente por acaso que está a meio do tratamento, se não tem uma resposta, há sempre uma alternativa no hospital da área de residência e há belíssimos hospitais com belíssimos serviços de oncologia que oferecem ótima qualidade. Nós temos que fazer uma gestão cuidadosa destas passagens de um lado para o outro. E a minha opinião é que um doente que é tratado no privado não perde direitos, paga impostos como qualquer outro português, tem direito a ser tratado. Também não os ganha. No sentido em que, sobretudo, como muitos médicos trabalham num lado ou no outro, nós temos que ter imenso cuidado em que a situação de um doente ser visto no privado não cria uma situação de privilégio aos outros doentes que foram sempre tratados no público. E esta gestão tem que ser feita com pinças. Mas vamos falar de listas de espera. Há listas de espera difíceis? Há listas de espera em relação a algumas coisas. Nós já tivemos listas de espera muito grandes a seguir ao Covid, que agora, graças a Deus, reduzimos. Às vezes temos listas de espera que são logísticas, têm a ver com determinados exames que nós queremos fazer. Hoje em dia, por exemplo, nós temos alguma pressão para fazer ressonâncias magnéticas, que é um exame caro, que não está acessível para os médicos de família passarem, o que obriga a fazer nos hospitais centrais. Então, hoje em dia, quando eu quero operar um doente e todo o doente tem que fazer uma ressonância, e muitas vezes uma segunda se faz tratamento sistémico, isso cria-nos pressão. E a ressonância, como a Joana se lembra, é um exame que leva tempo a fazer. Mas não é como um TAC em que nós adquirimos as imagens em 1 ou 2 minutos. Uma ressonância leva 15, meia hora. 15 minutos, meia hora a fazer, e isso faz com que o número de exames que podemos fazer num dia é diminuto. Se ainda por cima esse exame não está acessível nos cuidados primários de saúde, tem que ser feito em meio hospitalar, ou seja, espero não estar a ser corrigido depois por um colega da MGF, mas a ideia que nós temos é que o médico de família não consegue fazer esse pedido de ressonância ou fazer um pedido de biópsia, requer uma referenciação ao meio hospitalar. Isso põe uma pressão sobre alguns serviços, e isso aplica-se quer às vagas do hospital de dia, quer às vagas de radioterapia, quer à cirurgia. Isso vai sempre acontecer, e um bocadinho, quanto melhor é a minha lista, mais pressão eu tenho, porque as pessoas vão menos para o privado. Por isso é que eu acho que, graças a Deus para o nosso Sistema Nacional de Saúde, que há pessoas que têm seguro e que têm alguma capacidade de ser tratadas. Porque com o número de casos a subir desta maneira... Eu vou dar um exemplo, se calhar fora aqui completamente do cancro, mas imaginem todos os partos que são feitos em Lisboa, nas maternidades privadas, imaginem todas elas de repente a aterrarem na Alfredo da Costa e em Santa Maria. Não é? O que é que é importante um bocadinho, sobretudo isso também para os seguros, perceber que os tratamentos estão a evoluir, estão a sair drogas novas, são caras, quer para o Serviço Nacional de Saúde, quer para os seguros de saúde. E vai ter que haver alguma pressão dos doentes, da Associação dos Doentes, sobre os seus seguros, porque eles são atualizados todos os anos com a inflação, que também tem que haver uma atualização dos plafons para que não haja das coberturas, para que não haja estas situações. Eu percebo que em que acaba o saldo do cartão e a pessoa tem de sair. Que isto vai pôr problemas também às seguradoras, porque há tratamentos que são mesmo muito caros nestes fármacos novos. Mas às vezes é muito difícil um doente depois haver ali um hiato entre uma passagem da instituição privada onde está a ser tratado para a instituição pública. Joana, e no meio disto tu foste procurando ajuda, quer no público, mas ao mesmo tempo no privado. E há pouco o doutor falou de uma questão da fisioterapia. Tu procuraste fazer fisioterapia. Sim. Porquê? Ajudou-te em quê? Eu tinha só, quando fiz a cirurgia, só tinha consulta de fisioterapia marcada para um mês depois, e pensei, bom, se calhar
tinham-me falado numa fisioterapeuta que já tinha saído do IPO. E eu na altura contactei a Conceição e perguntei, olha, só tenho consulta daqui a um mês e não tinha a grande mobilidade no braço, e acabei por fazer depois particularmente, e senti ali ao fim de 2, 3 sessões que já estava com uma evolução muito, muito rápida, não é? Porque sozinho, eu depois quando chego um mês depois ao IPO para fazer a fisioterapia... Mas sentias o quê no braço? O braço, não tens mobilidade, não consegues subir o braço, queres ir buscar um copo que está no armário lá em cima na cozinha e não consegues levantar o braço. Às vezes muito por... A maior parte das nossas cirurgias não mexem em nenhum nervo ou nenhum músculo que mexa com a mobilidade no braço, mas muitas vezes é uma atitude defensiva dos doentes, quando são para deste lado, ficarem com o ombro parado. E por isso é que nós costumamos dizer, ou seja, mexa o braço, um bocadinho de velocidade tai chi, não é? Ninguém está a pedir para fazer carga, claro. Nem momentos repetitivos, mas ganhar amplitudes, ganhar movimentos é uma coisa boa, porque se nós estivermos com o braço parado 2 semanas sem mexer, quando vamos querer fazer radioterapia, precisamos desta posição, exatamente. O doente não vai chegar lá. E isso é sempre feito nas enfermarias, ou seja, sobretudo no IPO, há uma visita do fisioterapeuta para dar coisas básicas. Os enfermeiros também reforçam isso para tentar não termos estas situações de 2 semanas depois as coisas não estarem há essa okay. orientação, mas de facto eu quando chego lá um mês depois na altura... Claro que uma coisa personalizada é sempre claro. mais eficaz. E como tive esse acompanhamento, quando cheguei lá já era tipo assistente de bordo que indicava todas as saídas de emergência do avião e levantava, já tinha a mobilidade total. E de facto na altura foi o que eu expliquei, uma doente em casa sozinha não consegue perceber se está a fazer bem, se está a fazer mal, e às vezes é só mesmo da cabeça, não é? Não é necessariamente... E uma frase que eu também repito muito, ou seja, a consulta de fisioterapia ou os tratamentos não é peixe de borla, são lições de pesca, não é? Por isso sim. A ideia é ir lá, o técnico ajudar-nos e perceber, agora como é que eu faço isto em casa? Como exato, é que eu... Mas é que a questão, e vendo aqui deste lado, na ótica do utilizador, a questão é que nós não sabemos até onde é que podemos ir, e de facto quando eu estava a fazer aquelas primeiras sessões havia ali alturas em que o braço era mobilizado de tal forma que eu, isto não está, e depois eu sei, mas tem que ser, ou seja, temos que puxar um bocadinho mais. Isto é como nós treinarmos no ginásio com PT ou sem PT, não é? Sim. Com PT, sem PT, fazemos ali 10 repetições, está bom, pronto, não vou meter mais peso. E se tiveres um PT, ele diz, fazes 10, olha, vi que consegues fazer mais 5 e vou-te pôr aqui mais 2,5 kg na próxima série. Sim, e nós conseguimos, não é? Só que sozinhos ficamos com esse receio de estar a estragar ou... Enfim. E esse é um conselho que dás a muitas das mulheres que te procuram, por exemplo? Falam-te sobre essa questão? Não me falam sobre isso, mas eu gosto sempre de dar também o devido valor aos fisioterapeutas, não é? E tudo sempre acompanhado e orientado e com autorizações dos médicos. Isso, quando às vezes me perguntam coisas, seja por que motivo for, eu digo sempre, fala com o teu médico, claro. Pergunta ao teu médico, porque eu não vou estar a dar conselhos de coisas que não sei, cada caso é um caso, portanto sempre com a validação dos médicos em primeiro lugar. O que eu aqui digo é valorizo também depois muito ali o trabalho do fisioterapeuta que nos ajuda a ter a qualidade de vida que é devida e que não precisa de ser suprimida naquele caso. Tu desde o início, Joana, partilhaste que tinhas cancro e foste partilhando o processo ao longo do tempo. Nós já tivemos aqui casos neste podcast exatamente ao contrário, que preferiram não contar a ninguém, só contar depois de estar tudo resolvido. Gostava de perceber porque é que tu decidiste partilhar e se todas essas partilhas foram sempre boas ou houve momentos em que não foram boas para ti? Decidi partilhar porque ia estar ausente da RFM durante 6 meses, 7 que eu sabia que era ali, não é? Quando nos é dado o plano de tratamento, todo um protocolo, portanto eu sabia mais ou menos os timings, como mais mês, menos mês, e portanto eu não podia desaparecer, não é? Do programa que estava a fazer sem dar uma justificação. E depois pensei, eu não vou só desaparecer, eu sou uma pessoa como qualquer outra que tem que lidar com isto, como qualquer outra pessoa pode ter que lidar, e portanto não sou mais nem menos e vou só comunicar o que é que se está a passar. E a partir daí houve partilhas que, sendo mais complicadas, não é? Como depois toda a questão de não conseguir fazer tratamentos, que isso mexe com uma pessoa, né? De alguma forma tu ficas tal história, o que é que eu estou a fazer mal para não conseguir fazer tratamentos, e depois a questão não é de cabelo e tudo isso que é sempre muito impactante, que não é
não é fixe nós estarmos a ficar sem cabelo e tudo mais, mas vamos escolher lidar com isto da melhor forma. Mas lidaste sempre bem ou houve momentos assim mais difíceis? Houve alguns momentos mais difíceis, mas não necessariamente associados a qualquer coisa que se estivesse a passar. Havia assim momentos mais de introspeção, e eu nem quero, para mim, eu rotulei a coisa como momentos mais de introspeção, não necessariamente de tristeza, porque eu acho que isto é sempre um processo muito solitário, por mais amigos e família que tínhamos à volta, é muito um convite a um olhar muito para dentro. E em portanto, pandemia ainda mais. Em pandemia, sim, que eu estava sozinha em casa, na verdade, portanto não era muito mais solitário nesse aspecto, sem dúvida. E portanto eram momentos muito mais de introspeção e de meditação e de procurar cá dentro o que é que se estava a passar comigo. Não perguntei necessariamente porquê, não é? Nos primeiros dias, não é que a pessoa pensa logo porquê a mim. Eu no início foi ok, foi a mim. Só me lembrei que as pessoas faziam essa pergunta, pai, 15 dias depois é verdade, as pessoas perguntam, mas porquê eu? Fui eu, mas vamos então perceber o que é que se está aqui a passar e que proposta é esta. E outros, e pronto, e é isso. E momentos mais difíceis eram eu lidava com eles a abraçá-los, não a pôr de lado, mas a abraçar e a aceitar que faz parte estar mesmo assim. Quando ficaste sem cabelo, sem pestanas, sem sobrancelhas. Sim, eu aí tentei, depois rapidamente percebi que não há certo nem errado. Se a pessoa quer usa peruca, se não quer não usa, se vai de lenço, não vai de lenço, chapéu, isso aí ninguém tem nada que dizer se está certo, se és mais forte porque assumes a tua careca. Completamente mentira. A pessoa faz o que sente que tem que fazer. E isso aí foi também a mensagem que eu às tantas percebi que podia passar, que é a minha opção é usar peruca quando estou fora de casa, mas também me mostrei sem peruca. Portanto, a maior força da pessoa está na forma como ela decide e tenta lidar com as coisas mais facilmente ou menos facilmente em momentos do dia, da semana, mas é sempre o desafio que eu faço é vamos tentar ver o copo meio cheio e vamos perceber também que às tantas o cabelo cai, mas depois olha só a trunfa que depois há de vir e vieram caracolinhos bem lindos. Doutor, todos os pacientes são diferentes e todos os caminhos emocionais que aparecem no cancro são válidos, e é importante nós dizermos isto. Como é que, enquanto médico, faz essa gestão de ter de lidar com a parte emocional de todas estas pessoas que são diferentes, não é? Isso é uma coisa que se vai ganhando um bocadinho com a experiência. Eu acho que passa sobretudo mais do que o ensino que nós tivemos com a educação que nós tivemos. Eu acho que isso é uma coisa mais... Vem de casa, Não se aprende na faculdade? Eu acho que se aprende em casa. Essa capacidade de olhar o outro, empatia, acho que é uma coisa que é muito daquilo que os nossos pais nos deram, e há de haver médicos que são espetaculares tecnicamente e depois às vezes perdem um bocadinho na parte empática e isso interfere um bocadinho com a redação. Não tem problema, tem a ver com as características deles. Há outras pessoas que se calhar não têm o último artigo completamente de cor, mas têm uma grande capacidade de compreender os doentes. Eu acho que essa relação é uma relação entre o doente e o médico, e para alguns doentes um tipo de médico é o ideal, para outros doentes não. Por isso, normalmente quando um doente vai à minha consulta e depois opta por ser tratado de outra pessoa, nunca acho que o problema é do doente, o problema é meu. Eu não era a pessoa certa para aquele doente, e ótimo, é bem que eu escolhi outra pessoa, que encontrou alguém que faz escorrer o caminho. Isso acontece muitas vezes, a gente tem que olhar para nós e dizer o que é que eu não estou a fazer bem, mas isto é como se falava aqui há tempos no Congresso de Sonologia, que o one size não dá para todos, também não dá para todos. Que não só em tratamentos, não é, que as coisas são personalizadas, como também na abordagem com o doente. Aquilo que a Joana falava, às vezes de ouvir outra opinião em termos de tratamento, e às vezes ouvir 1, 2, 3 opiniões e depois e aquilo que às vezes quando eu estou a explicar... Mas talvez demasiadas opiniões também possam ser contraproducentes, às vezes, não é? 2, 3 e aquilo que eu às vezes que eu explico aos doentes é: perceba porque é que a pessoa está à sua frente, está-lhe a oferecer isto e com qual objetivo. E depois tento perceber o que é que faz sentido para si, não é? Não somos a única nem a última Coca-Cola no deserto. Há diferentes maneiras de nós chegarmos ao tratamento. E é tentar que a pessoa escolha
esta pessoa faz sentido para mim, consegue-me comunicar, eu percebo a estratégia dela e aquilo faz sentido. E estamos num país pequenino, não é? Facilmente a gente vai ouvir. E os doentes são diferentes, não é? Há pessoas que eu não fui nada essa pessoa que vinha com todo um inquérito para fazer aos médicos, não é? Quero saber isto, quero saber aquilo. Eu estava quase que uma pessoa recebe tanta informação que o Dr. Paulo Cortes teve que me fazer um desenho, literalmente, porque ele estava-me a explicar. São 12 tratamentos semanais, depois mais 4 quinzenais, e eu não estou a perceber. Na altura, ele, pronto, então foi e fez-me claramente um desenho que era porque uma pessoa está ali a receber tanta informação e depois é como é que se lida, porque há quem tenha toda uma série de perguntas para fazer e é muito mais técnico e investigador de tudo o que se está a passar, e depois há pessoas que se calhar como eu que é só o que é para fazer e eu não tenho muito mais perguntas a fazer e não quer saber muito. É uma das vantagens, às vezes nós levamos alguém que vá connosco na consulta, mas que perceba do que é treinador adjunto, ou seja, certo. Não dominar a conversa, mas um bocadinho fixar as coisas, porque às vezes há tanta informação que nós não passamos, que às vezes uma pessoa que nos dá apoio é útil estar connosco. Porque ali o doente tem todas as emoções à flor da pele, não é? Não sei. E é pouco tempo para nós médicos, isso quer no público, quer no privado, ou seja... É uma consulta. O tempo que nos dão para estar com o doente é pouco. É pouco, nos dois sítios, não é? Porque, sim. Há muita gente. E se nós também quiséssemos virar isso, ou seja, o custo ia ser tão elevado para os doentes. No público tínhamos que pôr imensos médicos, não é? Isso ia-nos caríssimo em termos de impostos. No privado as consultas teriam de ser caríssimas porque tinha que ter uma janela temporal maior. Às vezes percebo um bocadinho, e nós sentimos isso, que às vezes se calhar não temos todo o tempo que gostaríamos para estar a falar os doentes, mas a pressão dos números é uma coisa que é real. Joana, é real. Há uma questão que eu gostava de falar contigo. Tu tens tido uma postura muito positiva em relação ao cancro, mas e têm-nos chegado esses relatos de mulheres com cancro da mama que já começam, e vou usar as palavras mesmo assim, ficar um bocadinho fartas desta ideia de que a mulher guerreira, que é capaz de tudo e que a mulher enfrenta tudo, e que sentem que esta positividade que às vezes figuras públicas trazem pode ser tóxica até. Como é que tu olhas para isto? É essa questão, e há pouco a doutora falava, não é? Não vamos encarar isto como um walk in the park, não é? A questão aqui eu acho que tem muito a ver com a premissa com a qual nós vamos para enfrentar as coisas. E a minha é sempre de eu vou tentar fazer o meu melhor. E quando não conseguir fazer o meu melhor também está tudo bem, porque nós não somos super mulheres. A questão há pessoas que dizem luta contra o cancro, guerreiras, não gostam desses termos bélicos e tudo mais. Independentemente do nome que lhes chamarem. Eu digo sempre, e por isso é que a tal história de isto apareceu na minha vida e eu acho que nós temos sempre que processar também, acreditando ou não que nós sistematizamos algumas coisas, que nós não é sistematizamos, desculpa, como é que se diz? Há coisas que nós criamos em nós e há quem acredite nisto ou não, não é? Agora não me está a lembrar do termo, mas pronto. Mecanismos de defesa? Sim. Vitimização? Não. É que como é que nós criamos às vezes doenças em nós e há quem acredite nisto, não é? Somatizamos. Obrigada. Não é sistematizamos, é somatizamos, exatamente. Eu acho que olhando para as coisas isto é uma positividade tóxica, eu acho que a positividade nunca vai ser tóxica. Se nós queremos ter um lado positivo na vida e olhar para as coisas com positividade, onde é que isso pode ser mau? Acredito que a pessoa possa estar às vezes num lugar um bocado mais escuro e não consiga ver a luz e o lado... Eu não sou psiquiatra, por isso algum colega pode achar que eu vou dizer uma barbaridade, mas às vezes é um mecanismo de defesa. Eu acho que é fácil para nós atribuir a culpa a algo que é externo. E mesmo doentes que ultrapassam o cancro e têm às vezes pequenas queixas, se houve uma alteração no casamento, na família, no trabalho... Que é muito comum durante o cancro. Às vezes até por mecanismo de defesa, psicologicamente nós não nos obrigarmos a resolver aquele problema, é fácil atribuir a culpa àquilo.
Os meus problemas são dali. A gente põe aquilo naquela gaveta e isso acaba por ser mais fácil do que lidar com tudo que nós temos que passar. Não é? Mas é um bocadinho encarar isto. A doença é um calhau que nos puseram no caminho e quem tiver fé foi Deus que pôs, seja o que for, e nós é um bocadinho passar por cima, não é? Um rapaz sozinho está lá em cima, os médicos estamos cá para ajudar, para quem tiver fé, ou seja, alguém decide lá em cima como é que as coisas vão correr. Ele é um rapaz sozinho, a gente tem que dar uma ajuda, fazer o melhor para que a sorte fique do nosso lado. E eu acredito sempre que faz sentido nós olharmos para as coisas e pensarmos, isto aconteceu por algum motivo que eu vou tentar processar da melhor forma possível e perceber para, às vezes eventualmente arrisco-me a dizer, tentarmos não repetir o filme, não é? E quanto às pessoas que às vezes estão na nossa vida nesses momentos e saem, às vezes já cheguei a dizer a mulheres, olha, se calhar foi a melhor coisa que te aconteceu, porque essa pessoa se calhar estava aí e já não era suposto estar, e às vezes são coisas da vida que vão mostrando que aquela separação do trigo do joio nos momentos-chave é que uma pessoa vê-se, ou tu sais, às vezes pode ser, ou tu sais, ou outra pessoa sai, e pode ser às vezes o melhor. E nessa separação do trigo do joio, depois do cancro, como é que mudou a tua vida? Ora, eu digo sempre que já vi a vida com ótimos olhos, não era preciso, mas já que tivemos este desafio, é uma aprendizagem constante. É como a tal história de ir ao ginásio, não vamos lá uma vez e ficamos com um corpo espetacular, tonificadíssimos, com massa muscular, massa gorda, mesmo mínima. Não, um trabalho de ginásio ou de exercício qualquer que ele seja é para a vida toda. Como eu não acredito em dietas, não é 2 meses que ficamos a comer bem e a parar com as porcarias e depois ao fim de 3 meses voltamos. É um modo de vida. E isto também me ensinou que nós temos que ter um modo de vida, seja na nossa cabeça, seja na forma como tratamos e o corpo. aprender coisas que nos fazem sentir bem, não é? Nas dietas é super importante. Muito mais que um chicote atrás, é dizer, olha, isso mesmo. Gosto disto, isto sabe bem, vamos tentar. E às vezes é ótimo um nutricionista que olhe para nós e perceber qual é que é o nosso tempo, quais são os alimentos que nós gostamos, onde é que eu posso é nós percebermos o que é que nos faz feliz. E isso acho que foi assim a grande lição que eu digo, que eu não me distraia, no sentido em que eu não me distraia daquilo que me faz sentir bem na vida, seja em que área for, e procurar o mais possível cultivar as coisas que fazem sentir bem. Mas sentes-te uma pessoa diferente? Uma profissional diferente, por exemplo, também? Olha, eu todos os dias tento ser uma profissional diferente, não é? Porque o trabalho que nós fazemos diariamente puxa pela nossa criatividade, pela nossa interação, pela nossa entrega. Todos os dias é esse o desafio, portanto sim, sem dúvida alguma que ser o melhor possível como pessoa, como profissional. Nem sempre consigo, naturalmente. Tem mau feitio, mas está a tentar ter um bocadinho melhor feitio. Pronto, mas é como eu digo, até o último suspiro está sempre a valer. Portanto, aqui a positividade é até ao último suspiro, e a positividade tóxica às vezes vem um bocadinho aí, não é? Porque nem todos os casos têm o mesmo processo que eu tive, que foi tranquilo, nem todos os casos têm uma taxa de sucesso de 100%, não é? E portanto, mas até o último suspiro está a valer. E para quem acabou de receber um diagnóstico de cancro, o que é que gostavas de dizer? Eu digo sempre, olha, respira, porque não é? Uma pessoa fica ali em apneia, respira, confia no processo, confia nos teus médicos e confia em ti sobretudo também, porque nós às tantas percebemos que somos muito mais daquilo que às vezes achávamos que éramos. Joana Cruz, Dr. Vargas Muniz, muito obrigada aos dois. Obrigada. Obrigado. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tem Cancro e Depois e veja reportagens e artigos.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.